Eu não sei se você já percebeu, mas o seu bichinho de estimação não precisa de grandes conquistas para estar em paz. Ele não está esperando que o futuro chegue para ele ser feliz. Ele não precisa entender o sentido da vida. Ele não precisa planejar os próximos passos. Basta um passeio, um cheiro novo, um instante ao seu lado. E ele já está em profunda alegria. Essa alegria sem motivo é uma expressão da presença. E é também um lembrete. A mente humana está condicionada a buscar a felicidade no futuro. Pensamos que quando finalmente alcançarmos um determinado objetivo, então nós vamos poder descansar. Mas os cães, por exemplo, nos mostram que a alegria verdadeira é algo atemporal, está fora do tempo. Ela não está no depois, ela está no agora. E ela surge não porque alguma coisa especial aconteceu, mas porque não há uma interferência entre você e o momento presente. Observar essa alegria simples, essa vitalidade que irradia de um cachorro quando ele está presente, é como ver a essência da vida se expressando de forma pura. E isso pode despertar algo em você. Pode lembrá-lo da criança que um dia você foi. De quando você também sabia se maravilhar com um mundo simples. E talvez, nesse instante, você perceba que nunca perdeu isso. Você apenas esqueceu. Muitos dos nossos sofrimentos nascem da importância que damos a nós mesmos. A mente adora reforçar a ideia de que tudo gira em torno da nossa identidade, da nossa história, das nossas dores. Mas os cães não carregam esse peso. Eles não estão preocupados em parecer alguém. Eles simplesmente são. E isso é algo libertador. Porque nos mostra que a vida não precisa ser tão séria. Você pode viver com consciência, sim, mas sem o fardo da autoimportância. Você pode agir com sabedoria sem estar preso à imagem de alguém sábio. Você pode sentir profundamente sem transformar isso em um drama. O cachorro nos ensina leveza. Ele não se ofende facilmente. Ele não carrega mágoas por dias ou pela vida toda. Ele não planeja vingança. Ele se move com o fluxo da vida. Ele reage, mas não se prende. E por isso, ele está sempre pronto para recomeçar. Ele está sempre aberto para o agora. Essa leveza não é superficial. Ela nasce de um lugar profundo de não identificação. E se você observar bem, você vai notar que é possível viver assim também. Não há uma necessidade de luta interior. A consciência já está aí. Basta você reconhecer. Num mundo dominado por estímulos, por metas, por distrações constantes, nós somos ensinados a procurar uma complexidade em tudo, inclusive no despertar espiritual. Mas a verdade é que a essência da consciência está na simplicidade. O cachorro, em sua existência descomplicada, ele encarna essa verdade com perfeição. Ele não busca entender a vida, ele vive a vida.
É por isso que estar ao lado de um animal pode ser algo tão terapêutico. Ele não tenta mudar você. Ele não exige explicações. Ele não espera que você seja uma pessoa melhor ou uma pessoa diferente. Ele apenas compartilha o agora com você. E essa simplicidade, que pode parecer algo banal para a mente, é uma chave. A vida verdadeira acontece nos pequenos gestos. Quando você oferece um carinho sem pensar em retorno, quando caminha em silêncio pela manhã, quando sorri ao ver o seu cachorro dormindo com o focinho encolhido. Esses momentos não são nada. Eles são tudo. E se você estiver atento, você vai perceber que cada instante simples pode ser uma porta para o sagrado. O amor de um cachorro não é um amor condicionado ao seu desempenho, à sua aparência, ou então à sua história de vida. Ele está presente quando você está bem e quando você não está bem. Ele não retira a sua presença por causa dos seus erros. Ele continua ali, fiel, silencioso, com os olhos que esperam sem julgar. Essa entrega sem condições toca algo em nós. Algo que reconhece: é possível amar assim. Não um amor romântico, não um amor idealizado, mas um amor silencioso, constante, que se mantém mesmo diante das imperfeições. Um amor que não exige mudança para existir. Ele apenas existe. É claro que isso não significa que o cachorro esteja acima dos humanos. Mas talvez signifique que ele, por não ter um ego estruturado, expressa com muito mais facilidade aquilo que nós esquecemos. Ao conviver com esse amor descomplicado, você começa a se lembrar. Você começa a perceber que pode amar também sem exigir, sem controlar, sem querer moldar o outro à sua imagem mental. E é aí que a presença se aprofunda. Porque onde há o amor verdadeiro, não há medo, há apenas espaço. Ao final de tudo o que o seu cachorro lhe oferece, não é apenas uma companhia, afeto ou fidelidade. Ele te oferece uma oportunidade, um convite silencioso. Um convite que é repetido a cada dia, a cada olhar, a cada gesto, para você retornar à sua essência. Você pode sair do labirinto da mente e se lembrar de que a vida está aqui e agora. Não é necessário compreender tudo intelectualmente. A consciência não exige explicações. Ela pede presença. E talvez seja por isso porque tantos seres humanos, sem saber, encontram paz apenas ao tocar o pelo de um animal. É como se, por um breve instante, tudo parasse. A mente se aquieta. O tempo desacelera. O coração se abre. O seu cachorro, então, não é apenas um animal. Muitas vezes, ele é o seu primeiro mestre espiritual. Um mestre que não usa palavras,
que não dá conselhos, que não exige dos discípulos. Ele apenas está ali, sendo, e mostrando com cada respiração que você também pode simplesmente ser. Vamos apenas tomar um momento para tomar consciência do momento presente. Isso é de vital importância em qualquer empreendimento que você se dedique, não importa qual seja. Não perder a conexão com o momento presente. Portanto, antes de iniciar um novo empreendimento, uma nova atividade, sempre reserve um momento para a consciência. Basicamente é isso que é. Às vezes as pessoas perguntam: ei, qual é o momento presente? Como você está? Onde você está? O que significa tomar consciência do momento presente? E a primeira coisa, é claro, é que você se torna consciente de tudo que o rodeia. Esse é o ponto de entrada para o momento presente. Uma entrada muito fácil para a consciência do momento presente. Algumas pessoas podem chamar isso de atenção plena, tornar-se mais consciente de tudo que o rodeia aqui e agora. As percepções sensoriais, apenas estando com o que é. Dê um pouco de atenção ao local onde você está. Talvez tenha uma janela, talvez você possa olhar pela janela. Você pode ver árvores. Atrás de mim tem árvores. E embora eu não consiga vê-las, eu sei que elas estão aí. É você que entra no momento presente, tornando-se mais consciente das percepções sensoriais, sejam auditivas, visuais ou talvez outras. E claro, o que isso faz com que você perceba é que há menos ruído mental. A voz na sua cabeça que fala e fala, que fala com você, que você acaba dialogando, um monólogo que comenta, interpreta, toma posições. Talvez sejam posições mentais com as quais você se identifica ou não, coisas que gosta, que não gosta. Isso nunca para de falar. Essa é a mente. A voz na cabeça com qual a maioria das pessoas está completamente identificada. E isso significa que elas não estão presentes. Então, o primeiro passo é tirar um pouco da atenção disso, simplesmente se tornando consciente das percepções sensoriais. E se você puder olhar para algo natural, isso é ainda melhor, porque é algo natural. Seja uma árvore, uma flor, uma planta, o céu. Isso se presta à consciência do momento presente mais do que uma coisa feita pelo homem. Então, qualquer coisa natural que você possa olhar por um momento, focar, dar atenção, reconhecer que você não precisa pensar sobre isso. Então, é só sair um instante e se tornar presente através da percepção sensorial. E se você não pode fazer isso, se talvez poucos minutos antes você estava muito imerso no problema, fazendo com que a mente não estivesse realmente resolvendo nenhum problema, porque essa atividade mental contínua, na verdade, ela cria mais problemas do que resolve. Se não estiver focada, ela está inconsciente. Então, de repente,
se você se der essa chance, há uma certa quantidade de paz que desce. A partir desse momento, o seu mundo se torna um pouco mais pacífico. Você se torna consciente da vivacidade das coisas. Então, o próximo passo para a consciência do momento presente é, sim, você se torna consciente de si mesmo. Isso também é muito importante porque, vamos ver, a base para o mundo inteiro, seja qual for o mundo que você experimente, você o experimenta através de si mesmo. E tudo que você manifesta nesse mundo, você manifesta através de si mesmo. Agora, o que significa tornar-se consciente de si mesmo? Você pode ficar tentando pensar sobre o que isso significa, pode começar a pensar sobre sua vida, você e sua vida. É claro, isso é muito problemático. Seu passado, seu futuro. Ou então você pode pensar em coisas que você se identifica, como os enormes problemas que o mundo está enfrentando. Mas isso não é se tornar consciente de si mesmo. Tornar-se consciente de si mesmo é algo mais vital, algo mais profundo do que estar consciente do seu eu histórico, de todas as suas memórias, todas as suas expectativas para o futuro. Nada disso é realmente tornar-se consciente de si mesmo, porque esses são apenas pensamentos. Essa consciência é uma realização direta, não é algo conceitual que liberta você do que chamamos de ego, que é todo o seu condicionamento, o seu campo emocional, mental, todas as coisas com as quais você se identifica. Então você deriva o seu senso de quem você é de um lugar mais profundo dentro de si. E isso é uma enorme libertação. Você pode operar nesse mundo de uma maneira muito mais eficaz, de uma forma muito mais benéfica para você e para toda a humanidade. Você pode então manifestar a partir dessa base. Podemos falar sobre manifestação. Se você se manifestar a partir dessa base, em vez de se manifestar a partir do habitual senso de identidade, que é derivado exclusivamente do ego, a mente pensante, a narrativa com a qual a maioria das pessoas se identifica como eu sou isso, eu sou aquilo. A narrativa de mim é parcialmente pessoal e parcialmente coletiva. Esses são fluxos de energia que permitem o que chamamos de pensamento. Nossas formações de energia que são invisíveis. E essas formações de energia podem ser comparadas a ondulações na superfície do ser. E essa é a atividade do pensamento. Os humanos que não têm consciência dessa dimensão mais profunda estão presos no nível superficial do movimento das formas de energia, que chamamos de pensamentos, emoções. E assim é que a sua mente funciona. Tudo o que acontece em sua mente é condicionado pelo ambiente, pelo seu passado, o chamado passado. Os humanos são literalmente possuídos na ausência de sua consciência. Eles são literalmente possuídos pelas formas de pensamento que passam por suas mentes. Assim, eles podem ser em parte, como digo, em parte pessoais, em parte coletivos, e às vezes são relativamente inofensivos. Outras vezes podem ser como uma infecção viral em um nível mental.
e você nem sabe o que está acontecendo com você. Quando movimentos violentos de massa acontecem, a inconsciência humana se expressa coletivamente através da violência, o que significa que os humanos estão à mercê disso, completamente possuídos por essas formações de energia que tomaram posse deles. E eles nem sabem disso. Às vezes você sabe disso, em alguns casos. Talvez a partir da sua própria experiência. Agora, às vezes, um tipo de pensamento pode tomar posse da sua mente e se recusar a ir embora, proliferando, criando outros pensamentos relacionados em sua mente. E de repente, você se torna obsessivo com alguma coisa. Algumas pessoas vivem assim, possuídas por uma forma mental específica e interpretam o mundo inteiro através da tela daquele telefone mental, daquele foque. De repente elas têm uma explicação para tudo, porque tudo é interpretado através daquela tela. Às vezes isso chega perto de uma doença mental. Você fica paranoico e assim por diante. Então, de repente, todo mundo se torna o seu inimigo. Então você se liberta disso, em última análise, se tornando consciente, se tornando presente. Mas se você se render ao inconsciente, até mesmo coisas boas na sua mente podem rapidamente se tornar amplificadas e transformadas em algo muito inconsciente e destrutivo. Sempre tentando te retirar dessa dimensão mais profunda. O desejo, quando investigado profundamente, se revela como algo muito diferente do que pensamos. Aquilo que você busca, seja uma casa, um carro, o reconhecimento da sociedade, não é em si o que você realmente deseja. O que você procura, mesmo que inconscientemente, é algo muito mais profundo. É uma reconexão com a própria origem da vida, com a fonte. Por isso, os mestres Sufi estavam certos ao afirmar que todo desejo humano, no fundo, é um desejo por Deus. O problema surge quando o ego se apropria desse anseio e o redireciona para a forma. Em vez de retornar ao ser, ele projeta a realização em objetos, conquistas, aprovações. E assim nasce a ilusão. Acreditamos que seremos completos quando alcançarmos uma determinada meta. No entanto, essa promessa nunca se cumpre de forma duradoura. E o vazio sempre retorna. Mesmo quando conseguimos o que queremos, a satisfação logo se desfaz. E por quê? Porque o que buscamos não está naquilo que obtemos, mas em quem somos ao nível mais profundo. A presença, o ser, não precisa de nada para ser completo. O ego, por outro lado, nunca se sacia. Ele se move por carência, enquanto a presença se expressa a partir da plenitude. A consciência desperta, reconhece esse ciclo e começa a dissolvê-lo. Ela
observa o desejo, mas não o segue cegamente. Em vez disso, ela pergunta: qual é a raiz desse anseio? Ele vem de uma falta ou de uma plenitude? A partir daí surge uma nova relação com o mundo. Uma relação que não é baseada na obtenção, mas no oferecimento. Quando você cria ou age a partir da presença, não está tentando preencher um buraco interno, mas expressar algo que já é inteiro. E é por isso que essa ação traz tanta alegria. O livro que nasce, a música que surge, a ideia que floresce. Todas essas são manifestações do ser em movimento. Não há esforço, há apenas um fluxo. Há um impulso universal de criar. Você o sente dentro de si quando tem o desejo de escrever, de construir, de ajudar, de formar algo novo. Esse impulso não é exclusivo do ser humano. Ele é a própria dinâmica do universo se desdobrando. Uma força criadora que se expressa em bilhões de formas. No entanto, no ser humano, há uma peculiaridade. A capacidade de criar conscientemente. E é aqui que surge uma escolha sutil, mas muito profunda. Você cria a partir da carência ou da plenitude? Quando o ego está no comando, ele busca criar para ter, para ganhar aprovação, para ter mais controle ou mais status. Mas quando a presença é o guia, a criação vem como uma doação. Algo deseja nascer através de você e você simplesmente permite. Essa é a verdadeira cocriação com a fonte. Deus cria formas sem esforço. Mas quando a consciência desperta, opera através de um ser humano, algo único acontece. A criação ganha uma profundidade. Não é mais uma reprodução do ego, mas uma expressão viva do ser. E essa criação carrega uma qualidade transformadora. Ela toca os outros porque ela nasceu do silêncio interior. A mente humana pode participar disso quando está a serviço da presença. O pensamento, então, não é mais compulsivo ou disfuncional. Ele se torna uma ferramenta clara, precisa, útil. E o que é criado não carrega o peso da ambição, mas a leveza da verdade. Tudo se alinha e a beleza aparece. Não como uma decoração, mas como um reflexo da ordem interior. Por isso não se trata de reprimir o desejo, mas de investigá-lo. Pergunte a si mesmo: isso nasce de um desejo de ter ou de um desejo de dar? A resposta revela o estado de consciência por trás do movimento. E quanto mais você escolhe a criação que surge da plenitude, mais natural se torna viver em paz. Aqueles que vivem guiados pelo ego, inevitavelmente vão experimentar a frustração. Mesmo que conquistem tudo o que desejarem, eles vão perceber que a satisfação é algo fugaz. Esse momento de desapontamento, que parece ser o fim de algo, pode, na verdade, ser o início de um despertar. É quando a mente já não tem mais onde projetar a sua próxima promessa de felicidade. É nesse vazio, muitas vezes desconfortável, que a consciência começa a emergir.
Você percebe que aquilo que procurava em coisas, em pessoas, em relacionamentos, em realizações, não estava realmente lá. E ao reconhecer isso, você começa a se voltar para dentro. Não como um ato de fuga, mas como uma descoberta de algo que sempre esteve presente. A quietude do ser. A frustração nesse sentido não é um erro, mas um professor. Ela mostra com clareza onde você estava colocando a sua identidade. E ao perceber essa ilusão, algo se solta. A estrutura rígida do ego começa a se dissolver. E o que resta é uma presença simples, silenciosa, mas intensamente viva. E essa é a verdadeira virada. Com isso, o desejo muda. Já não é mais o desejo de ter, mas o desejo de ser. Não no sentido de construir uma nova identidade, mas no sentido de descansar naquilo que já é. E desse estado, toda a ação se torna uma expressão do agora, não uma busca por validação. Esse é o ponto em que a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna uma dança. Você ainda age, você ainda cria, você ainda se move, mas sem se perder no fazer. Você vive a partir do ser. E por isso, o que surge de você tem o sabor da eternidade. O desejo, por si só, não é um problema. Ele pode ser um impulso criativo, uma energia vital que movimenta a consciência no plano da forma. No entanto, quando o desejo se transforma em obsessão, em compulsão, ele deixa de ser uma energia viva e se torna uma prisão. O ego, insatisfeito com o presente, projeta continuamente uma promessa de felicidade no futuro. Esse padrão mental é tão comum que parece normal. Ah, quando eu conseguir isso, então vou ser feliz. Mas o problema, meu amigo, é que o ego nunca se satisfaz. Ele vive no quase, no ainda não, no falta pouco. Enquanto isso, a vida vai passando despercebida. O agora é constantemente sacrificado em nome de um depois que nunca vai chegar. A obsessão é um sinal de que você perdeu o contato com o ser. A intensidade da ânsia revela a profundidade da sua desconexão interior. Quanto mais distante da presença, mais intensa é a necessidade de preencher esse vazio com algo externo. O que você busca, no fundo, não é o objeto do desejo, mas a paz que você imagina que ele vai te trazer. A paz verdadeira não pode ser adquirida. Ela só pode ser reconhecida. E isso só acontece no silêncio do agora. Quando você abandona, mesmo que por um mísero momento, a necessidade de conseguir algo, algo se abre dentro de você. E o que surge não é indiferença, mas é liberdade. A liberdade de ser sem precisar conquistar. É nesse espaço que o desejo se transforma. Ele deixa de ser uma força que te arrasta e se torna uma energia que você pode usar com clareza. Você age, você se move, você realiza, mas não para preencher um buraco, e sim para expressar o que já está pleno. O desejo purificado pelo silêncio
se torna uma bênção. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para o futuro. Sempre há algo para alcançar, algo para resolver, algo mais urgente do que o que temos diante de nós. Por isso esquecemos com tanta facilidade daquilo que é, na verdade, a única coisa realmente importante: o momento presente. Não há nada fora desse instante. Nenhum passado que ainda exista, nenhum futuro que já esteja ali. Apenas esse momento, o agora. E, no entanto, quase todos vivem como se isso não fosse verdade. Vivem como se o passado ainda estivesse acontecendo, ou como se o futuro já exigisse a sua atenção. Esse é o padrão inconsciente da mente humana. Ela rejeita o agora e corre em direção ao que não existe. Meditar, portanto, é retornar. É um ato silencioso e humilde de reconexão com o que sempre esteve aqui. E não se trata de aplicar uma técnica específica ou de se esforçar para alcançar algum estado alterado. A meditação, como eu a proponho, é um convite. Um convite simples, mas poderoso para estar presente. Simplesmente cair no agora. Não como uma ideia, mas como uma experiência direta. E o que você encontra quando faz isso, com honestidade, é algo que não pode ser descrito, pode ser apenas sentido. Há uma vivacidade silenciosa no momento presente. Uma clareza que não precisa de forma ou estrutura. Quando você está aqui de verdade, o pensamento se afasta, a mente se aquieta e o ser se revela com naturalidade. O estado normal de consciência para a maioria das pessoas é estar preso em um fluxo contínuo e muitas vezes repetitivo de pensamentos. A mente não para. E grande parte desses pensamentos são reciclados. São inúteis ou às vezes até negativos, tornando-se um ruído de fundo. E com o tempo esse ruído se confunde com quem você pensa que é. A voz na sua cabeça se torna a sua identidade. Mas você não é essa voz. Você é a consciência que pode ouvir essa voz. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Uma abertura acontece. Um estado de alerta silencioso começa a emergir. E esse estado de alerta é presença. E, curiosamente, ele já acontece espontaneamente em vários momentos do seu dia, mesmo que você não perceba. Quando algo novo surge repentinamente, um som inesperado, uma figura entrando no seu campo de visão, por um breve instante, você está ali por completo. Nesse momento não há pensamento, há apenas uma percepção pura, sem filtros. E embora isso dure apenas alguns segundos, é uma amostra do que significa estar consciente. Não é necessário buscar nada místico ou extraordinário. A presença já está aí nos momentos mais simples. O que é necessário é reconhecer esses instantes, deixar que eles se expandam. E meditar é permitir que esse estado de alerta se torne mais constante, mais amplo. Não caminhamos em direção ao sono, mas em direção ao despertar.
Não buscamos relaxamento no sentido de desligamento, mas uma vigília mais intensa. Um estado mais elevado de consciência, em que você percebe o momento como ele é, sem julgamentos, sem necessidade de mudança. E nesse reconhecimento surge algo profundamente libertador. Esse momento é suficiente. Esse momento é como é. E quando você está plenamente nele, você percebe que nada está realmente faltando. Observar é uma das mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas práticas de despertar. Observar sem julgar, sem nomear, sem interpretar. Apenas estar presente com o que surge. Quando você observa um pensamento, uma emoção ou uma sensação no corpo, sem se identificar com ela, ocorre uma separação natural entre você e aquilo que é observado. Esse espaço, esse intervalo entre o que surge e a consciência que testemunha, é onde a transformação acontece. Porque você deixa de ser a emoção e passa a ser o espaço em que a emoção acontece. Você não é mais o medo, a raiva ou a inquietação. Você é a presença que pode reconhecer esses estados e permitir que eles passem, como nuvens atravessando o céu. Isso exige vigilância, sim, mas não esforço. Não é um fazer intenso, mas um permitir relaxado. A mente está habituada a se contrair em reações automáticas e esse padrão leva tempo para ser desfeito. Mas cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, cada vez que você escolhe permanecer presente em vez de se perder no enredo mental, você fortalece a consciência. Aos poucos, os gatilhos da sua vida perdem o poder. A narrativa mental perde a intensidade. E o que sobra é uma sensação cada vez mais estável de quietude. Uma quietude que está viva. Uma presença que não julga, não comenta, apenas está. E esse estar é o portal para a liberdade. A mente é ágil, volátil, cheia de voltas e curvas. Já o corpo é lento, denso e está sempre no presente. É por isso que ele pode ser uma âncora poderosa para quem deseja viver mais plenamente. Quando você traz a atenção para dentro do corpo, não para a aparência, mas para a energia viva que sente por dentro, algo se estabiliza. Você sente os pés tocando os chãos, as mãos repousando, o ritmo da respiração acontecendo sozinho. E nessa percepção corporal, você começa a sair do domínio da mente. O corpo não tem passado nem futuro, ele apenas é. Ele respira, pulsa, sente, mas não pensa. E é por isso que pode te ajudar a permanecer no agora. Essa prática é simples, mas profundamente transformadora. Você não precisa esperar por um momento ideal para praticá-la. Você pode fazer agora mesmo, nesse exato instante. Simplesmente feche os olhos, respire com consciência, leve a atenção para o interior do corpo, sinta as mãos, o peito, o abdômen.
Permita que essa presença vá se expandindo suavemente, como uma luz que ilumina cada célula. À medida que a atenção se ancora no corpo, os pensamentos se tornam menos importantes. Eles continuam surgindo, talvez, mas eles perdem o poder de te arrastar. Nesse espaço, entre um pensamento e outro, você encontra algo que nenhuma palavra pode expressar plenamente. A simples e profunda sensação de estar vivo. O ego vive de desejos. Ele acredita que ao alcançar algo, seja uma conquista, um relacionamento, um objeto, um celular novo, um status, finalmente ele vai encontrar a plenitude. Mas, inevitavelmente, cada conquista é seguida por uma nova insatisfação. O que era desejado se torna comum. O prazer inicial se esvai e o ciclo recomeça. Você já observou isso em você mesmo? Como, após atingir um objetivo, a mente não descansa? Ela simplesmente já projeta o próximo, e o próximo, e o próximo, e mais um outro. O ego nunca diz, é suficiente. Ele precisa de um movimento constante, porque ele teme aquilo que é imóvel, o presente. Ele teme o silêncio, porque no silêncio ele desaparece. Essa é a raiz da infelicidade moderna. A crença de que a felicidade está em algum lugar lá fora, que a felicidade está no futuro, quando na verdade a única paz possível está aqui, nesse instante. E para reconhecê-la é necessário ir além do ego. Não destruí-lo, mas simplesmente transcendê-lo. Ver que você não é ele. E esse ver começa quando você se cansa de buscar. Quando mesmo após muitas conquistas, surge dentro de você uma pergunta sincera. Será que existe algo além desse ciclo? Essa pergunta é o início do seu despertar. O ego não é apenas desejo, ele é essencialmente a crença em um eu separado. Um eu que precisa se afirmar, se proteger, se comparar, se distinguir. Um eu que vive na defensiva, porque ele sempre se sente ameaçado. O outro é visto sempre como um rival, como um obstáculo, como um espelho que te incomoda. Mas esse eu que você acredita ser é, na verdade, uma construção mental. Um conjunto de memórias, de hábitos, de identificações. E o curioso é que, mesmo sendo instável, esse eu se tornou o centro da vida da maioria das pessoas. É ele quem sente orgulho, vergonha, inveja, culpa e tem aquele desejo de controle. A boa notícia é que você pode observar esse eu. E se você pode observá-lo, então ele não é você. Há algo mais profundo em você. A consciência que observa. Essa consciência não precisa se comparar, não precisa vencer, ela não precisa provar nada, ela apenas é. E é nesse espaço de consciência que surge o verdadeiro alívio. Você não precisa mais defender uma imagem. Você não precisa mais justificar a sua existência. Você pode simplesmente ser. E essa simplicidade é pura liberdade. Talvez você já tenha sentido isso.
um momento em que, por breves instantes, os pensamentos cessam, em que você está presente, mas não está tentando ser alguém. Você não está interpretando nenhum papel. Você não está lutando por validação. E mesmo assim, você se sente completo. Talvez tenha acontecido ao contemplar a natureza, ao ouvir uma música, ou ao olhar nos olhos de alguém em silêncio. Nesses momentos o ego se aquieta e no lugar dele surge a paz. Uma paz que não depende de circunstâncias. Ela está sempre disponível, mas ela é obscurecida pelo ruído do eu. Essa paz não pode ser conquistada, ela só pode ser permitida. E para permiti-la, é necessário abrir mão do apego à identidade mental. Deixar de lado, por um momento que seja, a necessidade de se afirmar. Deixar que o ser simplesmente se revele sem esforço algum. Então você percebe a realização verdadeira não está em se tornar mais, está em ser menos. Menos imagem, menos história, menos resistência e mais presença. Grande parte da identidade construída pelo ego se ancora nas formas, no corpo, nos objetos que possuímos, nas funções que exercemos, nos títulos que recebemos. A mente adora isso. A mente diz, eu sou isso, eu sou aquilo e aquele outro. Eu tenho isso, eu moro numa casa assim, assim, assado. E assim passamos a vida nos defendendo, protegendo e expandindo essas formas, como se nelas estivesse a verdade do nosso ser. Mas todas as formas mudam. O corpo envelhece, as posses podem ser perdidas, os títulos mudam. E com cada mudança o ego se sente ameaçado, porque ele se identifica com aquilo que é impermanente. E esse é o motivo de tanto medo, de tanta insegurança, de tanta tensão. Nós estamos tentando nos firmar sobre algo que não tem estabilidade alguma. No entanto, algo profundo dentro de nós já sabe: eu sou mesmo sem tudo isso. Você continua existindo, mesmo quando os seus papéis mudam, mesmo quando o mundo externo se transforma. E é nesse reconhecimento que começa a verdadeira liberdade. A vida não exige que você se defina o tempo todo. Ela apenas convida você a estar presente, a viver cada forma. Seja ela uma função, um corpo, um relacionamento, como uma expressão momentânea do ser, e não como a fonte da sua identidade.